Senhoras e senhores, respeitável público, está começando mais um vídeo aqui no meu canal para trazer alguns detalhes importantes aí dessa renovação de contrato do Beraldo. O São Paulo anunciou nessa sexta-feira, né, através das suas redes sociais, a assinatura do contrato. O vínculo antigo era de até junho de 2026 e aí agora o Beraldo tem contrato até 31 de agosto de 2028. Primeiro ponto que a gente vai tratar aqui. O Beraldo vai ficar até 2028? Não, é óbvio que não, porque é um dos jogadores mais valorizados desse elenco, já sofreu sondagem, já teve sondagem de diversos clubes do futebol europeu. Posso citar aqui para vocês o Ajax, o PSG, o Real Madrid, o Barcelona. A maioria das grandes equipes já fizeram alguma sondagem ao São Paulo ou ao staff do jogador para saber maiores detalhes. Mas do lado do São Paulo, primeiramente, o São Paulo entende que com essa renovação tem um poder ainda maior de barganha, que, por exemplo, em algumas situações, a do Wellington, por exemplo, se o Wellington não quiser renovar, o São Paulo vai ter que vender por um valor menor. Por quê? Porque o Wellington só tem contrato até 2024, dezembro de 2024. Então, se chegar uma proposta em janeiro, o São Paulo só tem mais um ano de contrato. Se o jogador não quiser renovar, a cada tempo que o jogador falar, o contrato tá acabando, o outro time vai falar, o contrato tá acabando, então eu não vou pagar o que você quer, eu vou pagar menos, porque senão daqui a pouco eu vou ter ele de graça. Então o São Paulo, estendendo esse vínculo, entende que vai estar bem mais seguro para aceitar as propostas que ele, São Paulo, acreditar que são bem vantajosas para os cofres do tricolor paulista. Só que o São Paulo quer adotar uma política na próxima temporada de, se possível, faturar sem vender os principais atletas. E quando eu coloco principais atletas, eu coloco Pablo Maia, Beraldo, são jogadores que são assediados pelo futebol europeu e o São Paulo e hoje são titulares absolutos do técnico Dorival Júnior. Até o Pablo Maia, inclusive, já deu entrevistas meio que rechaçando a Europa neste momento, mas a expectativa é de que tanto ele quanto o Beraldo recebam boas propostas aí. E aí vai ficar nas mãos do São Paulo definir se realmente vale a pena ou não vender. Mas a expectativa da diretoria nessa volta para a Libertadores é fazer um elenco forte, é não passar vergonha na Libertadores, é chegar na Libertadores realmente para chegar longe na competição do ano que vem. E isso passa muito pela manutenção dos seus principais jogadores, e o Beraldo é um deles. Então o São Paulo projeta ficar com o Beraldo na Libertadores e aí vai analisar aí as propostas que acabarem vindo no mercado. Agora vamos falar de valores, tá? Eu não vou falar de fato o valor que ele está recebendo, mas eu vou deixar algo aproximado para vocês. No último contrato, o Beraldo ganhava 40 mil reais por mês. Ele, em campo, era o menor salário do São Paulo na final da Copa do Brasil. Ele era o que menos ganhava nos seus vencimentos daquela ocasião. Com essa renovação, ele vai receber quase 4 vezes mais do que ele recebia, tá? Então aí a gente tem um acréscimo interessante aí dos vencimentos do Beraldo, mas ainda assim não é um dos maiores salários do elenco, né? Ele vai ficar ali no meio termo ali, não vai ser nenhum dos maiores, mas também não vai ser nenhum dos menores salários como era antes aí da renovação. Contrato até dia 31 de agosto de 2028 e a multa contratual do Beraldo também subiu, tá? Antes era de 50 milhões de euros, agora subiu para 60 milhões de euros, o que dá na casa aí de 322 milhões de reais na cotação atual. Só que aí fica a questão. Eu acho que vai ser muito difícil, quase impossível chegar a uma proposta nessas condições. Eu acho que até se chegasse, o São Paulo não pensaria em 2 vezes em vender o jogador. Mas algo na casa de 15 milhões de euros, eu acho que já, pelo que eu já conversei com algumas pessoas lá de dentro do clube, seria um valor que falariam, poxa, é um ótimo valor para um zagueiro, acho que tá na hora da gente vender. E se eu não me engano, posso estar equivocado, tá? Mas se vender o Beraldo por 15 milhões de euros, seria a maior venda de um zagueiro na história do futebol brasileiro. Então o São Paulo projeta isso, projeta que o zagueiro seja a maior venda da história do futebol brasileiro quando se trata de zagueiros. E aí só pra gente arrematar, fazer um apanhado geral aí e a gente fechar toda essa questão do Beraldo, tem a questão das porcentagens, né? A gente sabe, hoje o 100% do jogador é dividido dessa forma, 60% do São Paulo, 20% do 15 de Piracicaba e 20%
do jogador. Não houve alteração nessas porcentagens, tá? O São Paulo não cedeu um pouco a mais pro jogador, não houve nada disso, se manteve as porcentagens. Porém, o que o São Paulo entende? Eu conversei com algumas pessoas lá, eles contam com a boa vontade, tanto do jogador quanto do 15 de Piracicaba. Inclusive, o São Paulo fez uma proposta para o 15 de Piracicaba na época de 2 milhões de reais, mas é óbvio que o 15 de Piracicaba não é bobo, falou, não, pera, você tem um jogador valorizado que vai custar muito aí, eu tenho 20%, não vou aceitar esses 2 milhões por 20%, eu vou segurar aqui ou você me faz uma proposta melhor. O que não aconteceu, o São Paulo não fez uma nova proposta pelo jogador para ficar com esses 20%. Só que a diretoria do São Paulo conta com a boa vontade, tanto do 15 de Piracicaba quanto do Beraldo, para que se chegar uma proposta, as partes acabam cedendo uma porcentagem para o tricolor aceitar essa oferta. Eu vou te dar um exemplo. São Paulo chega no 15 de Piracicaba e fala, ó, 15, eu tenho uma proposta aqui de 100 milhões de reais pelo Beraldo, você ficaria aí com 20 milhões. Só que eu só vou aceitar se, pô, se você me dá aí, pô, me dá 10% aí, entendeu? Se você fica aí com 10 milhões, tá tudo certo, ou eu não aceito a proposta e você fica aí com seus 20% aí. Do jogador da mesma forma, Roberto, você vai ganhar lá em euro, você vai ter uma carreira consolidada, você tá indo para um grande clube, me dá 10% aí da sua fatia nessa venda, e aí você fica também com 10% e fica tudo certo, fica tudo lindo e para todo mundo acaba ganhando aí. Que é uma prática até natural, né, do mercado, sempre quando tem essas questões de porcentagens, o clube acaba pegando um pouquinho do valor que o outro tinha para receber, para conseguir faturar um pouco mais. Então, o São Paulo não deve fazer uma nova proposta para o 15 de Piracicaba e deve contar com a boa vontade, tanto do jogador quanto do clube do interior, para que se chegue uma proposta, as partes acabam cedendo também um pouquinho das suas fatias em prol aí do São Paulo faturar um pouco mais com o negócio, tá bom? Então, esses são os detalhes aí da negociação do Beraldo, espero que tenham ficado bem claros para vocês, se não, deixem aí nos comentários, que eu sempre que possível estou respondendo, estou esclarecendo aí as dúvidas. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui no canal, beleza? Até a próxima, tchau!